Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim tratar sobre o assunto dislexia. Você já ouviu falar? Tem alguém que você conhece ou que te rodeia que tenha tido esse diagnóstico ou essa suspeita de diagnóstico? Se você quer saber mais sobre o assunto, não perca tempo. Assiste esse vídeo até o fim que eu tenho muitas informações para você. Antes que eu comece, já vai deixando o meu like e não se esquece, o meu canal está rico com muitas informações sobre educação e desenvolvimento infantil. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cristiane. Seja bem-vindo ao meu canal e aqui eu trato sobre educação, pois eu sou uma professora especializada na educação infantil e no processo de alfabetização. Tenho muito conhecimento teórico e prático e venho aqui para te oferecer o melhor conteúdo sobre educação. Durante o processo de alfabetização, a criança pode apresentar alguns probleminhas identificáveis e corrigíveis para que ela se alfabetize. Você já percebeu trocas de letras, omissões de letras, substituições, ou rotações na hora da escrita? Também com relação à leitura? Se a sua resposta for sim, não perca nenhum instante deste vídeo. Dislexia. Do que se trata? É um transtorno que afeta a aprendizagem, principalmente das crianças, porque é um processo que há uma deficiência na aprendizagem da linguagem fonológica e, com isso, o processo de alfabetização pode ser comprometido. Dependendo do nível da dislexia que a criança tem, ela pode apresentar muita dificuldade, principalmente quando iniciamos o processo de alfabetização. E quando a dislexia não é diagnosticada logo no início, a criança carrega essa bagagem de falta de aprendizado pelo resto da sua vida. Por isso, você profissional da educação, você papai, você família, que tem uma dúvida, será que a minha criança é disléxica? Eu indico que você procure profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico e não deixe de investigar. Muitas vezes pode não ser a dislexia e o processo de alfabetização se torna algo melhor e menos cansativo para a criança. O distúrbio que caracteriza a dislexia é um distúrbio que vem do sistema neurológico. As crianças disléxicas, segundo estudos e teorias, podem demorar até 4 vezes mais tempo de serem alfabetizadas do que crianças que não apresentam dislexia. Quais são as dificuldades que me chamam a atenção para saber se a criança é disléxica ou não? A sua criança tem muita dificuldade na hora de ler, e quando eu digo ler, é no processo de decodificar letra por letra e reconhecer o sistema silábico. A sua criança tem muita dificuldade em distinguir ou em associar sílabas e sons de sílabas? Ela não consegue identificar os fonemas apresentados dentro de uma palavra escrita quando ela escreve ou quando ela lê? Se a sua resposta foi sim, preste atenção. Ela pode ser uma criança com o distúrbio da dislexia. Sempre que uma criança é diagnosticada com dislexia, provavelmente um pouco antes desse processo de alfabetização, de aprender letras, palavras, sílabas, frases, ela já apresentou lá atrás algum sintoma, alguma
particularidade e por isso a importância de uma boa educação infantil, porque o professor de educação infantil vai chamar a sua atenção, papai e mamãe, para essas situações em que a criança teve um atraso no seu processo de fala. Então, se a criança apresentou lá atrás, aos 2, 3 anos, alguma dificuldade no processo de fala, isso pode chamar a atenção quando um profissional for fazer o diagnóstico para a dislexia. Quais são esses problemas de fala? São aquelas ocasiões onde as crianças têm omissões de sons ou quando a fala dela é complicada demais e é difícil para se entender o que ela está falando. O professor de educação infantil vai perceber, vai chamar a sua atenção, família, e vá a um fonoaudiólogo e ele provavelmente vai conseguir detectar essa consequência antes que comece o processo de alfabetização. Geralmente, as crianças com dislexia, com o diagnóstico fechado de dislexia, já apresentaram, ainda pequenas, ainda na educação infantil, uma coordenação motora não muito articulada. As crianças, quando pequenas, ainda sem aprender aquele processo de aquisição de palavras, aquisição de escrita, elas são meio desengonçadas. Então, se a sua criança apresentou alguns desses sintomas que eu mencionei, acende o seu sinal de alerta. Uma equipe multidisciplinar é que é capaz de diagnosticar a dislexia com certeza. Um profissional sozinho será muito difícil e esse diagnóstico pode ser contestável. Mas se você oferecer a oportunidade a essa criança de ser acompanhada e avaliada por fonoaudiólogos, psicólogo, neurologista e um psicopedagogo, esse conjunto de profissionais vai conseguir diagnosticar a dislexia com melhor eficiência. E quanto antes esses profissionais tiverem contato com a sua criança, melhor vai ser o tratamento e o desenvolvimento que essa criança vai apresentar partindo desse princípio. A dislexia não tem cura, porém, quando bem tratada e acompanhada por profissionais, dificilmente trará consequências para o indivíduo. Para se ter um diagnóstico fechado e mais preciso, é necessário que a criança apresente uma sequência de sintomas que é perceptível pela família e quando conversado, quando trabalhado com esses profissionais que eu mencionei, tudo se torna mais fácil para esse diagnóstico ser fechado com certeza e precisão. E esses sintomas são uma inquietude muito grande quando a criança está no processo de aquisição, quando ela está lá no primeiro ano, no segundo ano, e ela se sente muito inquieta, muito desconfortável para ler, isso é um sinal de alerta. Quando a criança tem certa dificuldade em compreender o que foi dito para ela, também é mais um sinal de alerta. Quando a criança já começou a escrever, já começou a ler, mas ela apresenta sinais de dificuldade com a ortografia e ela omite ou ela acrescenta letras, isso também é um sinal de alerta. Quando a criança tem dificuldade em escrever e ela sente muito mais que um desconforto, mas ela fica ali horas e horas olhando para o lápis, olhando para o papel e não consegue escrever nada por conta própria. Isso sem falar no copismo. Copismo não vale. Ela criar, ela conta histórias para você, mas ela já num processo de alfabetização não consegue construir frases articuladas que dê uma ideia de um fato contado, por exemplo, é um sinal de que essa criança tem a dislexia. Quando não diagnosticamos a dislexia em tempo favorável para a criança, isso certamente vai ocasionar algumas perdas para essa criança, principalmente no sentido emocional,
porque ela vai se sentir muito frustrada em perceber que os seus colegas estão avançando e ela não consegue. Ela vai ter uma autoestima muito baixa e não vai se sentir capaz de escrever. Ou se o seu filho, na hora daquela atividade em que ele vai ter que usar a escrita, ou o seu aluno vai ter dificuldade na hora de fazer aquela atividade em que ele vai precisar escrever por conta própria, esse aluno vai se sentir inferiorizado. E por isso, o papel do professor é fundamental, tendo como apoio um psicólogo, uma fono, um neurologista, para ajudar esse professor a trabalhar com essa criança da melhor maneira possível. Não há remédio melhor do que aquele que é certo para você, na quantidade certa para você. E o professor tem o mesmo papel. Ele vai conseguir, com um diagnóstico de dislexia, preparar atividades que desenvolvam essa criança na medida em que ela é capaz de construir essas atividades. Muito importante, papai e mamãe. Ter dislexia não é o fim do mundo, não é o fim da alfabetização para o seu filho. Trabalhar o processo de alfabetização com uma criança disléxica é sim complicado, é sim dificultoso, mas não é impossível. Há atividades propícias para que esse desenvolvimento aconteça. E por isso, eu trouxe aqui algumas dicas também de atividades para serem construídas, para serem desenvolvidas com crianças com dislexia. Por isso, não deixa de conferir até o último instante desse vídeo, porque está recheado de informações. Quando uma criança tem dislexia, não significa que a inteligência dela está comprometida e ali é o fim. Nem que a fala é um fracasso. E ela está fadada a um fim terrível e incompreensível. Mas tudo pode mudar, tudo pode ser melhorado quando o diagnóstico é feito da idade certa. Portanto, se você suspeita de que o seu filho, o seu aluno, tem dislexia, vá atrás dos direitos dessa criança. Ela precisa receber as atividades e ser trabalhada com as aptidões corretas, certeiras para esse problema que ela tem, que pode ser muito bem resolvido. Aulas cantadas são ótimas estratégias para que a criança consiga processar as ordens dos comandos e dê ao professor a resposta mais correta possível. Quando falamos, nosso cérebro processa de um jeito. Quando cantamos, nosso cérebro processa de outra maneira. E processando de outra maneira, contribui para o processo de aquisição da escrita de crianças com dislexia. Atividades como caça-palavras, atividades como forca, palavras cruzadas, o jogo dos 7 erros, atividades que usem os sons das palavras e a visualização das figuras. Atividades que trabalhem o processo fonológico da palavra é o mais adequado para as crianças com dislexia. E jogos eletrônicos. Jogos que trabalhem o processo da construção de palavras não podem faltar nesse leque de atividades que eu vim trazer aqui para vocês. Se você gostou, não deixa de dar o meu like. Comenta aqui. Você conhece alguém com dislexia? Essa pessoa teve um diagnóstico correto? Eu espero que você tenha gostado e não se esquece, se inscreve aqui no canal para receber todas as notificações. E o seu joinha é muito importante para mim, então não deixa de deixar o seu like e compartilha com mais pessoas para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. Tchau, pessoal!